Tá? Nós vimos as características morfológicas, né, do músculo liso, os tipos de músculo liso, na verdade são 2 tipos, o unitário e o multiunitário. A gente viu que o processo de contração no músculo liso, ele tem uma característica particular, diferente do músculo esquelético, é que pode acontecer essa contração sem necessariamente haver um impulso nervoso e sem necessariamente haver um potencial de ação. Isso é o mais interessante no músculo liso. O que é que vai gerar essa contração se não tiver impulso nervoso, se não tiver potencial de ação? Pode haver também contração a partir da influência hormonal, como também pela diferença da passagem de substâncias, principalmente cálcio, tá? Então, a gente vai ver que o cálcio é indispensável, ele é o íon mais importante nesse processo de contração do músculo liso. E a gente vai entender o porquê hoje. Então, analisando essa parte dos mecanismos, que são as bases bioquímicas do processo de contração, existe uma cascata de eventos, uma sequência de eventos que vão culminar na contração do músculo liso. Como eu falei ontem, a gente tem uma diferença no músculo liso também, é que não vai haver o complexo troponina, né? Então, esse complexo não existe. Então, se não existe esse complexo no músculo liso, precisa haver outra biomolécula, que vai ser uma proteína também, para substituir a ação da troponina. A troponina, a gente lembra que ela tem 3 sítios de ligação, um desses sítios é para o cálcio, né? Aqui a gente vai ver que tem outra proteína chamada calmodulina, que essa proteína vai ter a função de se ligar com o cálcio para proporcionar a contração. Então, o primeiro passo no processo de contração do músculo liso é a ligação desse cálcio, do cálcio que é liberado, com a calmodulina. Esse cálcio liberado, ele vai ser liberado tanto do meio extracelular para o meio intracelular, então ele vai entrar na célula, lembrando que a concentração de cálcio fora da célula é sempre alta. Dentro da célula, no líquido intracelular, essa concentração é muito baixa e deve ser baixa, porque se essa concentração de cálcio ela aumenta subitamente dentro da célula, de forma permanente, ela pode provocar lesão celular. Então, esse cálcio ele é sempre armazenado em organelas. Quais as principais organelas que armazenam? Principalmente o retículo endoplasmático. Então, ele vai estar armazenado nessas organelas, mas no líquido intracelular, essa concentração é muito baixa. Então, a tendência do cálcio é entrar na célula. No mecanismo de contração do músculo liso, esse cálcio ele vai entrar pelos canais de cálcio, tá? Lembrando que esses canais de cálcio, eles têm uma abertura lenta, tá? Então, essa abertura lenta é o que vai proporcionar contração tônica e prolongada no músculo liso. Porque a abertura, tanto a abertura como o fechamento desse canal é de forma lenta, tá? Então, esse cálcio vai entrar tanto por esses canais de fora da célula para dentro, como também vai sair cálcio do retículo endoplasmático. Tá? Ele vai ver que existe uma estrutura nas fibras musculares lisa que é parecida com túbulos T, com os túbulos T do retículo endoplasmático lá do músculo esquelético, mas que vai receber outro nome. Na verdade, são as cavernas. São outras estruturas que vão proporcionar a liberação desse cálcio sobre as fibras do músculo liso. Então, esse é o primeiro passo. Quando há a ligação do cálcio com a calmodulina, vai haver a formação desse complexo. Calmodulina, cálcio. Esse complexo vai se ligar à miosina, à proteína, né, a miosina, formando o complexo calmodulina, cálcio, miosina. Essa miosina, ela tem um sítio de ligação também para esse complexo.
Quando ela não está ligada, a gente chama de miosina livre, tá? Quando está ligada com o complexo calmodulina-cálcio, a gente diz que esse complexo vai ativar uma região chamada região quinase. Geralmente essas enzimas, geralmente não, sempre, quando a gente se referir à quinase, são proteínas que transferem grupo fosfato. Então, essas proteínas que têm atividade enzimática, né, vão adicionar um grupo fosfato. Então, a calmodulina, o complexo calmodulina-cálcio, se ligou com a região específica da miosina, que é a região quinase, vai haver outro processo, que é o chamado ativação da miosina quinase. Então, essa região que tem essa função quinase vai ser ativada pela ligação com o complexo calmodulina e cálcio. Estando ativada essa região da miosina, vai haver uma transferência de grupo fosfato para a cabeça da miosina. Então, essa transferência a gente chama de fosforilação da cadeia, que seria a cadeia reguladora. Reguladora de quê? Do processo de contração para haver a conexão entre miosina e actina. Então, quando esse fosfato é doado para essa região reguladora, essa região, na verdade, a cabeça da miosina vai ficar ativada e vai poder se ligar com a actina. Então, quando se liga com a actina, esse processo a gente chama de contração, né? Lembrando que no músculo liso, essa contração ela vai ser mais longa, mais prolongada e vai ser de maior intensidade, né? Por isso a gente chama de tônica. Essa é uma contração tônica. Por que é uma contração tônica? Porque a tendência é que a miosina fique conectada com a actina por mais tempo, porque tem todo esse processo para acontecer a ativação. Lembrando também que não pode haver essa contração permanente, né? O músculo, mesmo sendo um músculo liso, tem que haver o relaxamento para poder o processo biológico ser viável. Então, para haver o relaxamento, tem que haver a interferência, ou seja, a retirada do cálcio, né? E, consequentemente, a retirada do grupo fosfato. O que vai fazer com que haja a retirada desse grupo fosfato é outra enzima chamada fosfatase. Então, essa enzima ela vai ser ativada, fazendo com que se ligue a região específica reguladora da miosina, retirando o grupo fosfato. Quando retira esse grupo fosfato, a miosina desgruda da actina e dá esse processo de relaxamento. Aqui a gente tem um esquema mostrando como esse processo acontece. Então, a gente está vendo que o cálcio ele entra tanto do meio externo, como ele sai do retículo, né, sarcoplasmático. E aí, essa concentração dentro da célula fica alta. Então, com esse aumento do cálcio, acontece também um processo chamado processo de despolarização, digamos assim. Então, o excesso de cálcio faz com que essa proteína chamada calmodulina, ela se direcione, seja ligado ao cálcio, né, sequestre o cálcio. E esse complexo calmodulina, ele vai fazer com que haja a ativação da enzima daquela região específica da miosina quinase. Então, o complexo se deposita sobre a miosina e ativa a região quinase da miosina. Essa região ativada, quinase, nessa região quinase ativada da miosina, a gente chama de miosina livre quinase ativada. O que acontece, consequentemente? Há uma transferência do grupo fosfato
tornando essa área da miosina ativa e proporcionando que haja o processo de ligação com a actina, desencadeando o processo de contração. Para ver o relaxamento, a fosfatase ela vai fazer com que seja retirado o grupo fosfato da miosina livre da região quinase ativada. Então, ela retira esse fosfato, fazendo com que a miosina livre quinase ela fique inativada. Se ela fica inativada, vai acontecer o relaxamento. Então, a fosfatase ela retira o grupo fosfato, deixando o complexo miosina livre, né, desativada, que a gente chama de desfosforilado, levando ao relaxamento do músculo. O que é que vai dizer se essa enzima vai ficar ativa ou se vai ficar inativa pela fosfatase? A concentração de cálcio. Então, quanto maior a concentração de cálcio, maior vai ser a tendência dessa enzima ficar ativa. Quanto menor a concentração, menor a tendência dela ficar ativa. Agora, percebam também que existe um ciclo, né? Então, não vai poder haver sempre uma grande quantidade de cálcio. Para haver a redução da quantidade de cálcio, os canais de cálcio, tanto na membrana da célula como no retículo sarcoplasmático, eles vão se fechar. Se fechando, vai induzir a fosfatase a ser ativada para retirar o grupo fosfato e fazer com que a região da miosina quinase fique desfosforilada, levando ao relaxamento muscular. Então, esse é o resumo bioquímico do processo de contração no músculo liso. Tá? Alguma dúvida, gente, até então? Ok. E aí a gente está vendo que existe uma regulação desse processo, que a gente chama de mecanismo de trava, que eu falei no início da aula. Esse mecanismo de trava existe uma sequência também. Então, essa região de ativação miosina quinase, né, e dessa miosina fosfatase, elas vão ter uma velocidade alta correlacionada à contração. Ou seja, tanto a miosina quinase ativada, como da fosfatase, que vai resultar na desativação, né, ou na inativação, elas têm o que a gente chama de velocidade alta, né? Que vai fazer com que haja uma contração alta. Só lembrando que o que vai delimitar isso aí, essa velocidade da contração alta, é a disponibilidade de cálcio. Se não tiver cálcio, a gente vai tender a ter um relaxamento do músculo. A redução da contração vai fazer com que a miosina e a actina, elas, mesmo no processo de relaxamento, continuem ligadas. Para ficar mais claro, vamos entender melhor. O que é esse mecanismo de regulação da trava? É proporcionar que haja um balanço equilibrado entre as enzimas miosina quinase e da miosina fosfatase, ativação das duas, para que aconteça a contração, né, e aconteça o relaxamento. Só que o processo de contração, para haver uma redução na contração, tem que haver uma diminuição no fornecimento de cálcio. E como eu falei, o funcionamento dos canais de cálcio são lentos, tanto para abrir como para fechar. Então, mesmo que o canal de cálcio tenha fechado, vai haver ainda uma concentração suficiente de cálcio para ativar o processo de contração. Por isso que a contração, por isso que a interação miosina e actina, ela se mantém ainda, né?
tornando esse processo de contração prolongado. O que é que vai determinar essa força aí no processo de contração? É a quantidade de cabeças disponíveis de miosina. Então, quanto maior o número de cabeças de miosina, maior vai ser a força da contração. Ou seja, maior vai ser a interação da miosina com a actina. A questão até é óbvia. Se a gente sabe que na região da miosina existe uma área ativa, né, que é a quinase, para acontecer esse processo de contração, então quanto maior o número de cabeças aí da miosina, maior vai ser esse processo de contração. E aí, em termos práticos, que a gente vê no músculo, o músculo ele vai, inicialmente, com o aumento da concentração de cálcio, se contrair na velocidade alta. Essa contração ela vai diminuindo lentamente para se dar o relaxamento por completo, mas essa contração é lenta. E a força que é mantida durante esse processo de contração vai depender do número de cabeças. Então, o que é uma trava no processo? É quando você coloca, por exemplo, se você vai passar, na prática, né? Se você vai passar sobre você vai, digamos, para pegar um ônibus e tem aquela. Ah, meu Deus, o nome daqui que eu esqueci agora. Giratória, aquela. Ai, me ajudem. Eu esqueci o nome. Catraca. Isso, aquela catraca. Então, ela serve como um dispositivo de trava. Só vai passar se você tiver o ticket. E você só vai passar cada indivíduo por vez, né? Então, esse mecanismo de trava aqui entre miosina e actina vai depender justamente da quantidade de cabeças de miosina interagindo com a actina e também da disponibilidade de cálcio. Então, na prática, a actina e miosina interagem, se mantém essa interação e vai desgrudando por vez. O que é que seria por vez? A partir do número de cabeças de miosina. É como se cada cabeça de miosina fosse soltando-se da actina por vez, porque a quantidade de cálcio está diminuindo. E essa diminuição não é uma diminuição brusca, é uma diminuição lenta, porque os canais que transportam cálcio são de ação lenta. Tá? Então, por isso que existe esse mecanismo de trava. Se a gente for analisar os movimentos peristálticos, os movimentos peristálticos, eles são lentos, mas são tônicos, né? Eles são fortes. Então, o alimento ele vai começando pela boca, na região da faringe, e vai pegando o esôfago. Então, esse transporte desse alimento para a região do esôfago é um transporte em ondas, lento, né? Mas de uma grande intensidade. Aí a gente está falando do exemplo de participação do músculo liso. Então, o músculo liso reveste todo o trato gastrointestinal, proporcionando que esse movimento seja forte e seja prolongado, né? Prolongado em termos de intensidade. Gente, ficou claro? Isso é esse mecanismo de trava, ou da trava. Ó, aqui a gente tem um exemplo, uma imagem mostrando. Por que acontece esse mecanismo da trava, né? A gente está vendo aí a célula relaxada do músculo liso, veja que parece uma esponja, e quando há o processo de contração. Então, a célula contraída, ela vai ficar numa dimensão, numa deformação em todas as direções. Então, a gente está vendo que esse processo de contração aí vai depender do número de interação das cabeças de miosina com os filamentos de actina, né? Então, isso vai proporcionar que haja, de certa forma, uma manutenção dessa contração por um período mais prolongado e de forma total. Então, o que seria a contração tônica? É quando toda essa célula se contrai como um todo, em várias direções. Então, esse é o grande diferencial do mecanismo de contração do músculo liso quando comparado com o músculo esquelético.
Então, a gente vê essa diferença. E aí, outra questão interessante é a gente compreender que a partir dos dois tipos de músculo liso, a gente vai ter perfis de junção neuromuscular diferentes. Lembram que a gente falou em junção neuromuscular lá no músculo esquelético? As junções neuromusculares, elas são a comunicação entre o nervo e a superfície da fibra, né? Então, essas junções neuromusculares, elas vão ter padrões diferentes, de acordo com o tipo de músculo liso. No músculo liso unitário ou visceral, né, a gente sabe que as células estão muito juntas, né, formando aí como se fosse uma fibra única, né? E aí a gente percebe que as junções neuromusculares, aí basicamente existe uma única, mas que ela forma ramificações. Essas ramificações, elas vão ser chamadas de varicosidades, tá? Essas varicosidades, percebam também que às vezes não há um contato direto sobre a célula, tá? Elas se ramificam, né, a partir de uma única junção. Elas se ramificam e às vezes pode tocar a fibra, entrar em contato com a célula, ou não. Elas podem ter um espaçozinhos, tá? Como a gente vê bem aí no tipo multiunitário, a gente vê que as varicosidades, elas não, às vezes não ligam, não se comunicam e interagem diretamente com a célula, elas têm uns espaços, né? E percebam também que no multiunitário, por ser várias fibras, né, cadeias de fibras diferentes, a gente está vendo que as ramificações elas são maiores. Lógico, para poder haver essa propagação delimitada para cada fibra. Então, para cada fibra vai existir uma conexão, né, uma varicosidade, proporcionando aí essa distribuição dos neurotransmissores. No visceral, lá em cima, a gente está vendo as junções comunicantes. Por quê? Essas junções comunicantes são a passagem dos neurotransmissores ou de outras substâncias que vão facilitar esse processo de contração, como o cálcio. Então, a gente está vendo que, quando eu me refiro à comunicação, à junção neuromuscular, no visceral precisa de uma só, com algumas ramificações, porque esses neurotransmissores vão ser distribuídos também pela participação das junções comunicantes. Já no multiunitário, não, a gente tem uma para cada, uma varicosidade para cada fibra, né? Porque, na verdade, são espaçadas essas fibras no multiunitário, tá? Aqui a gente está vendo qual o papel dos neurotransmissores. A gente viu lá no músculo esquelético que a acetilcolina vai ser um neurotransmissor estimulante para a geração do potencial de ação. No músculo liso, essas substâncias, esses neurotransmissores, vão ser dois tipos, acetilcolina e norepinefrina. Será que um só vai estimular, o outro vai inibir? Isso vai depender. Por exemplo, a acetilcolina às vezes estimula, às vezes inibe, tá? Norepinefrina às vezes estimula a contração e às vezes inibe a contração no músculo liso. Por quê? Porque a acetilcolina vai ter determinados tipos de receptores, como a gente está vendo aí na imagem, acetilcolina em azulzinho aí, a molécula em azul, vai ter receptores específicos, que aí a gente está vendo receptor em laranja para a molécula da acetilcolina, né? Já a norepinefrina também vai ter receptores específicos. O que é que vai dizer se essa substância, se esse neurotransmissor vai ser estimulante ou se vai ser inibidor? A característica do receptor. Então, o receptor, ele vai interpretar em determinadas situações que a acetilcolina pode ser um ativador. Em determinadas outras situações, a acetilcolina pode ser um inibidor. Como? Isso depende. Por exemplo, o músculo está
o músculo liso está em relaxamento. A primeira propagação do impulso nervoso, liberando, nessa situação que eu estou colocando agora como exemplo, norepinefrina. Então, é inicialmente liberado norepinefrina. Como o músculo estava em relaxamento e só existe até então norepinefrina, esse neurotransmissor vai ser estimulante das fibras, estimulantes para o processo de contração. Depois, digamos que é lançado outro neurotransmissor, que seria a acetilcolina. Nessa situação, como o músculo já está contraído, a acetilcolina agora vai ser um inibidor do processo de contração. Então, ele vai se ligar em outros receptores específicos para a acetilcolina, inibindo o processo de contração desencadeado, estimulado pela norepinefrina. Então, o que vai determinar se o neurotransmissor vai ser estimulante ou não são os receptores capazes de interpretar o que está acontecendo naquele momento em termos de quantidade. Às vezes, em determinada situação, o neurotransmissor está muito baixo e só tem ele vai poder acabar sendo um estimulante no processo de contração. E em outros casos, pode ser que tenha uma concentração alta, mas o músculo já está contraído. Então, ele acaba sendo um inibidor. Então, vai depender da situação biológica em que está acontecendo essa liberação de neurotransmissor, certo? Ficou claro, gente, essa questão? Marcelino, Oi. esses neurotransmissores, eles só são liberados após o impulso nervoso, né? Isso, exato. Pronto. Exato. Eles são liberados, eles vão estar lá naquelas vesículas, na extremidade final do axônio, tá? Do neurônio, certo? E aí eles se fusionam, a vesícula vem, se fusiona lá e sofre o que a gente chama de exocitose, liberando esses neurotransmissores, tá? E aí esses neurotransmissores vão se ligar a receptores específicos. Oi. Então, a função da acetilcolina e norepinefrina seria a mesma? Não, isso depende. Geralmente, quando um é lançado inicialmente, se, por exemplo, o músculo está relaxado e é para contrair aquele músculo, o primeiro a ser lançado, ele vai estimular a contração, tá? O outro vai ter o papel contrário. É sempre assim. Se um estimula, o outro vai ter papel contrário. Se um desestimula, o outro vai estimular. Então, isso vai depender da situação fisiológica em questão e da quantidade desses neurotransmissores. Quem vai interpretar essa informação? Os canais específicos para esses neurotransmissores, dependendo, logicamente, do que está acontecendo naquele momento, tá? Ficou claro? Sim, obrigada. De nada. Ó, aí a gente tá vendo que lá no músculo esquelético existia um potencial específico, né? Potencial de ação específico, seria o potencial, a gente teria potencial em ponta e potencial em platô. A gente está vendo que no músculo liso existe potencial em ponta, potencial em onda e potenciais em platô. Então, existem 3 tipos de potenciais. Isso vai depender da localização desses em relação ao órgão, tá? A região em que vai estar acontecendo esses potenciais, com base nos tipos de um músculo presente naquele órgão, naquela estrutura. No trato gastrointestinal, e especificamente no intestino grosso, a gente está vendo que o potencial, ele como é músculo liso, a gente já bem colocou, se inicia a partir da influência do cálcio, e a gente vai ter esse potencial em ponta, certo? O que acontece? Cálcio é liberado, aumenta sua concentração internamente a célula, acontece o processo de despolarização, gerando o primeiro potencial de ação, que nesse caso vai ser em ponta, tá? Só que o que acontece a nível de trato gastrointestinal? A gente tem os movimentos peristálticos,
que são em ondas. Então, para que aconteçam os movimentos peristálticos, os potenciais também têm que ser em ondas. Na verdade, é como se fosse uma adaptação. É um potencial em ponta, mas que ele é sequente. Então, ele vai formar ondas. Então, se a gente for analisar na prática, o movimento peristáltico, ele vai, né, ele é um movimento ondulante, de cima para baixo, percorrendo todo o trato gastrointestinal, da boca até o ânus. Aqui a gente fica fácil de entender quando a gente analisa que esse potencial é em ondas lentas. Então, ele começa, é como se fosse uma grande onda que começa desde a boca até a região do ânus, facilitando a propagação do alimento. Então, esse movimento em ondas, é ondulatório, que exerce o músculo liso, resultando dos movimentos peristálticos, ele se inicia num potencial em onda e que se mantém ao longo de todo o trato gastrointestinal. Então, a gente tem potenciais em ponta e em potencial em onda. Na verdade, potencial em onda é uma junção de potenciais em ponta, né? Você está vendo aí no gráfico a diferença. Vejam que o potencial em ponta, ele é mais rápido, tá? Potencial em onda, ele é mais lento, né? Porque tem um intervalozinho entre esses potenciais. A gente vê que esse potencial em ponta, ele é mais característico no músculo liso que reveste o olho, tá? Então, é lógico, quando a gente capta a luz, né, e a pupila se dilata ou não, tem relação, uma resposta rápida, então esse potencial para fazer com que haja contração desse músculo liso nessa região tem que ser rápido, que é o potencial em ponta. Já no movimento peristáltico, que a gente pode dizer que é um subtipo de potencial em ponta, mas de forma mais lenta, vai estar relacionado justamente à sua função, que é fazer com que esse alimento atravesse todo o trato gastrointestinal de forma mais lenta, tá? São esses dois tipos aqui. Já o implantor, que a gente consegue ver na questão das contrações do útero, a contração do útero como se a gente for interpretar a contração com base no potencial, né? É basicamente o seguinte: quando acontece a primeira contração, esse potencial ele sobe. Na verdade, deixa eu só deixar mais claro, para não ficar confuso. A gente sempre tem que dizer que o que gera a contração é o potencial, tá? Eu estou dando esse exemplo assim, de primeira contração para depois o potencial, para ficar mais fácil de entender. Mas o que gera a contração é o potencial. Então, na prática, aumentou a concentração de cálcio, há a elevação na carga intracelular, ou seja, deixou de ser menos negativa para mais positiva, né? Então, aumenta aí esse potencial, seria inicialmente uma tendência sem ponta, mas a gente vê que depois, o que acontece, a gente já tem uma queda, essa queda ela dura um tempo muito significativo, mais ou menos até 0,2,5 segundos, para depois começar a cair. Então, isso na prática, o que é que gera, né? A contração no útero é da seguinte forma: existe uma contração inicial, que é aquela pontada, e depois se mantém e cai. Aí depois recomeça a pontada, que é a contração, se mantém por um intervalo, depois cai. Então a gente percebe na prática como esses potenciais eles são dados, né? Potenciais no caso do músculo liso. Então a gente sabe que tem um músculo liso em diferentes regiões, em diferentes sistemas, e cada um pode ter um tipo de potencial. Pode ser em ponta, como no olho, músculo liso do olho. Pode ser em ondas lentas, como no trato gastrointestinal, resultando nos movimentos peristálticos, ou em platô, que seria a contração uterina, tá?
Ó, e aí a gente tem a exceção. Alguns potenciais não seguem, de certa forma, o mesmo padrão mostrado, tá? No músculo liso, de alguma. Ó, vejam só, eu falei do olho, né? A gente tem alguma parte. Deixa eu só voltar aqui para ficar mais claro. Esse potencial inicial aqui, a gente pode dizer que é do músculo. Só voltando. Essa figura A, tá? Que é o potencial em ponta, ele se encaixa na região mais periférica do olho, não a região da íris, a região desse músculo mais periférico, que se conecta com a íris, certo? Que está aí na imagem em amarelo. A gente está vendo a íris e a gente está vendo esse músculo em amarelo que se conecta com ela. Então, o em ponta, o potencial em ponta é nesse músculo periférico. Na íris, a gente já vai ter diferenças nesse potencial, tá? Que isso aí vai depender das dimensões do músculo. Então, imagina um músculo como a íris, que é um músculo que conecta com a íris, muito sensível, né? Se tiver sempre um potencial em ponta, né? Poderia prejudicar a sua morfologia. Então, existe modificações pontuais desses potenciais com base na dimensão do músculo. Um músculo muito pequeno e muito sensível, como o músculo que envolve a íris, não pode ter um potencial sempre sendo brusco, né? Tem que ter uma variação desse potencial. E, às vezes, que é o que o livro mostra, é que esses potenciais não existem. Então, não vai existir potenciais em músculos de pequena dimensão. Por quê? Para não comprometer a sua estruturação. Então, o músculo liso da íris do olho é um dos músculos que não tem um potencial em ponta. Geralmente, eles não têm nenhum tipo de potencial. Como é que se dá a contração aí? Geralmente pela diferença de alguns íons de cálcio, sem gerar potencial. Isso é uma das coisas mais interessantes do músculo liso, é que pode haver contração sem ter potencial. Por isso que é uma exceção. Ficou clara essa informação? Que às vezes eu fico falando, às vezes pode ser que até confunda a cabeça de vocês. Oi. Marcelino, explica só essa parte que pode haver contração sem ter potencial. Certo. Esse processo de contração sem potencial é só pelo transporte de alguns íons. O mais importante aí é o cálcio. É como se só passasse de um lado para o outro fosse suficiente para as fibras se contraírem, certo? Sem gerar diferença de carga. Sem gerar diferença de carga. O que a gente está vendo aqui, que a princípio existe diferença de carga, né? Ó, cálcio entra, sai de menos 60 na figura A, vai para zero, né? Como também nos demais potenciais. Aí, a entrada de cálcio aqui gerou uma diferença de polaridade. Se gera despolarização na célula, gera o quê? Potencial, né? Então, nesse caso aqui, alguns músculos, por sua dimensão, e especificamente o liso da íris, ele é tão sensível, tão pequeno, que ele não pode ter um potencial. Não é necessário ter um potencial, na verdade. Ele já acontece o processo de contração só pela transferência de cálcio. Só o cálcio entrou numa concentração muito baixinha e aí ele já se contrai. Não precisa ter uma despolarização total. Por quê? Porque o músculo é pequeno. Ficou claro? Clara essa informação? Ficou. E aí, gente, só para finalizar essa aula, porque estava faltando só um trechinho, né? Que eu estou fragmentando o conteúdo. E aí, ó, só para terminar a aula, a gente tem que analisar que o músculo liso ele não tem túbulos T. Os túbulos T são encontrados apenas no músculo esquelético. Eles vão ter outras estruturas para liberar o cálcio, que são as cavéolas que eu falei no início da aula, tá? O retículo sarcoplasmático vai estar em menor quantidade
e vai ter esse retículo sarcoplasmático sendo conectado com regiões periféricas da membrana celular, que a gente vai chamar de cavéolas. Então, essas cavéolas elas vão assumir a mesma função dos túbulos T. Qual é a função dos túbulos T? Liberar cálcio, né? Então, a gente está vendo aqui que essas cavéolas vão ter esse papel, porque observem na imagem que os túbulos sarcoplasmáticos no músculo liso, eles estão muito próximos às regiões de depressão, que são chamadas cavéolas, para facilitar essa liberação do cálcio. Houve a liberação do cálcio, como eu falei, esse cálcio precisa voltar, né, para onde ele veio, geralmente para ser estocado lá no retículo sarcoplasmático. Quem faz isso também é a bomba de cálcio, mas a bomba de cálcio no músculo liso tem uma ação mais lenta. Por quê? Para favorecer a contração prolongada do músculo liso. Então, da mesma forma que o cálcio entra de forma lenta na célula, sua saída também de volta ou para fora da célula ou para as organelas, como o retículo sarcoplasmático, é bombeada de forma lenta pela bomba de cálcio, para manter aquele mecanismo de contração tônica e prolongada do músculo liso, né? E também para fazer com que aconteça o mecanismo de trava, da trava, como a gente já debateu agora nessa aula, tá? Então, essas são as diferenças importantes aí do músculo liso. Na próxima aula, eu queria, gente, que na próxima semana a gente tivesse aula também. Eu queria dar uma acelerada nesse conteúdo, que eu fiz uma aula sobre o músculo cardíaco e também sobre interpretação de eletrocardiograma, que é um conteúdo um pouquinho mais delicado, certo? Então, eu queria que na semana que vem a gente começasse músculo cardíaco na quinta e na sexta a gente começasse e terminasse eletrocardiograma, tá? E a gente fecharia essa parte para começar o outro conteúdo na outra semana, certo? Então, só semana que vem a gente faz como exceção não ser quinzenal. Então, a gente vai ter aula na semana que vem para fechar esse conteúdo, certo? E dar só um pouquinho, uma aceleradazinha nesse conteúdo. Tudo bem? Alguma dúvida? Lembrando que a apresentação em PDF que eu mandei para vocês, do músculo esquelético, já tem tudo junto, né? Músculo esquelético, músculo liso e músculo cardíaco, tudo junto, tá? Eu só vou mandar para vocês a de eletrocardiograma que ainda não mandei para vocês, certo? Tá bom. Ok, gente. Bom fim de semana para vocês, tá? Qualquer dúvida. Não. Vamos corrigir a atividade. Vamos discutir rapidinho. Esqueci. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Alguém está falando lá no chat. Oi, Sherline. Não, são substâncias diferentes. A nicotina é uma substância que pode estimular a liberação de adrenalina, certo? Então, pode haver isso. Ou a nicotina, geralmente, ela estimula uma sensação de bem-estar. Geralmente é serotonina, liberação de serotonina, tá? Essa semana não vai ter atividade. A gente vai corrigir a da semana passada, tá bom? Deixa eu botar aqui na apresentação. Tá, gente, então, só para a gente discutir rapidamente o que é que essas substâncias fazem no processo de contração. Eu queria escutar de vocês em relação à primeira substância, relaxante muscular. O que é que vocês colocaram?
eu coloquei mais ou menos assim, que ela age meio que inibindo a dor e relaxando o músculo. Certo. Você procurou alguma coisa se tem alguma ligação com os complexos troponina ou se Não achei, Marcelo, eu confesso que foi muito porque é muito complicado. específico, né? É muito Isso. específico. Marcelinho, Oi. eu coloquei essa questão do relaxante muscular que ele altera a questão da ligação do cálcio com a calmodulina. Porque já que Certo. não tem, já que você tem uma diminuição desses impulsos nervosos, e esse complexo ele é ativado boa parte por conta desses impulsos, então não tem como ele se ligar à cadeia leve da miosina através desse complexo, aí não tem a contração. Entendi, exatamente. O relaxante muscular, ele tem essa função de fazer com que haja realmente o processo de relaxamento, né? Para que esse músculo não fique. Porque o que acontece? Geralmente, quando você tem uma lesão ou um impacto, ou você fez uma atividade física mais pesada, a tendência é que esse músculo fique lesionado e aconteça processo de contração por mais tempo, digamos assim. E aí a gente tem esse relaxante muscular auxiliando na manutenção desse relaxamento. E outra questão também, o relaxante muscular ele tem um efeito sobre as substâncias anti-inflamatórias. Então ele tem, além da atuação no processo de contração propriamente dito, ele também diminui a concentração de substâncias inflamatórias. Então por isso que dá aquela sensação de realmente você estar menos dor, né? E mais relaxado mesmo. E até mesmo dá sono como efeito colateral, dependendo do relaxante. A adrenalina. Alguém fez sobre a adrenalina? E aí, Marcelino? Oi. Você pode falar um pouquinho sobre os bloqueadores neuromusculares, que eu dei uma pesquisada e ficou meio. Eu não entendi bem. Bloqueadores neuromusculares ou relaxante? É bloqueadores que tinha lá na parte que falava de relaxante muscular, e é a mesma coisa. Porque esses bloqueadores. Porque assim, bloqueador é como se você tivesse estando relacionado diretamente com a função dele, que é inibir o processo de contração. Tá? É a mesma coisa, porque tem alguns relaxantes musculares, porque popularmente a gente chama de relaxante muscular, né? Mas tecnicamente falando, seria um bloqueador do processo de contração ou uma substância que favorece o relaxamento, tá? É a mesma coisa, praticamente. É porque também, quando eu estava pesquisando, eu vi assim, que tem de dois tipos, né? Tem aqueles que agem centralmente, que é os que vão agir mais no cérebro, digamos assim, e tem os que são bloqueadores que agem diretamente no músculo. Sim, isso vai depender da composição química, né? Por exemplo, esses que são mais para atletas, por exemplo, eles têm uma função direta. Então, você aplica no local já para diminuir a dor e fazer com que haja um processo de relaxamento, né? Esses que têm atividade neuromuscular, eles demoram um pouquinho, porque eles podem atuar fazendo com que não haja a liberação de neurotransmissores para incentivar o processo de contração. Foi uma boa pergunta que você fez. Então, pode haver substâncias que evitam a liberação de neurotransmissores. E aí não vai ter processo de contração. Aí esses precisam ser ingeridos, né, absorvidos pelo organismo, para depois ter seu efeito. Tá? Mas muito bem colocado. Sobre a adrenalina, gente, vocês acharam alguma coisa? Eu queria até discutir a adrenalina, porque pode ter dois efeitos. A adrenalina. Eu vou dizer Eu o que eu achei. coloquei. Pode dizer, Mara. Ela provoca na musculatura lisa o relaxamento pela ativação de receptores alfa e beta Sim, adrenérgicos é isso. e na musculatura brônquica
ela se interage com receptores beta-2 do músculo liso. E ela Ok. aumenta as concentrações de glicose e de lactato sérico. Certo, resultando no processo de contração ou relaxamento. Na lisa, relaxamento. Certo, exatamente. Vejam, oi, Deixa eu pode dizer, falar. eu achei que é mais ou menos assim, né? Você tem a estimulação nervosa, aí a adrenalina vai ser liberada pelas glândulas responsáveis, aí essa adrenalina, ela ativa o receptor dela, aí causa alteração na fibra, aí você tem a liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático. Certo. Aí E você tem a contração. nesse caso favorecendo a contração, né? Hein, Renan? Oi. Nesse caso, ela favorece a contração. Sim, Sim. sim, é porque passou um carro aí me envolvi. Certo. Olha, Mara colocou a questão do relaxamento e Renan colocou a questão da contração. Exatamente. É uma coisa interessante nas situações em que o indivíduo tem uma reação de hipersensibilidade, alergia. Geralmente, pessoas que têm uma reação de hipersensibilidade a determinadas substâncias, a primeira coisa que acontece, geralmente, dependendo da quantidade da substância ingerida, é a edema de glote, né? Então, o indivíduo começa a ficar sufocado. E aí, uma das estratégias para fazer com que haja relaxamento e o indivíduo volte a respirar normalmente é aplicar adrenalina ou norepinefrina, né? Depende, geralmente, do laboratório. Então, se aplica para poder fazer o relaxamento rápido da região da, da garganta, né? Para liberar, fazer com que os músculos relaxem e o indivíduo volte a respirar, da faringe. E é bem interessante. Em outras situações, a adrenalina estimula o processo de contração. Né? Então, a gente tem essas duas funções aí, depende muito da localização do músculo, né? Essa outra, fosfocreatina, essa é muito... Ei, deixa eu só tirar uma dúvida da adrenalina que eu fiquei. Pode dizer. No processo de contração, quando ela altera a fibra muscular, aí é liberado o cálcio. Esse cálcio ele vai se conectar à calmodulina ou não? No músculo liso, Sim. sim, pode ser também. Mas agora depende também do tipo de músculo que está, digamos assim, do seu interesse, entendeu? Entendi. Porque pode ter uma aplicação diretamente para aquele músculo, um efeito específico para aquele músculo, e para outros não, tá? Se nesse caso aumenta a concentração de cálcio, a gente vai interpretar o seguinte, que no músculo liso vai favorecer o processo de contração, né? No músculo liso. Pronto, então acho que entendi. Entendeu? A fosfocreatina, essa substância ela é muito usada por pessoal que gosta de treinar, fazer atividade física. Só que aí ela não recebe o nome fosfocreatina. Geralmente é creatina, né? Eu coloquei que ela reconstitui a molécula de ATP, que é gasta na Isso, contração muito bem. muscular, a partir de um ADP e um novo íon fosfato que se liga a ele. Forma Isso, creatina por 2 a 7 isso. segundos após um esforço muscular intenso e é uma fonte adicional que mantém a contração por mais 5 a 8 segundos. Muito bem, exatamente. Então, isso aí você está fornecendo moléculas de ATP. A gente viu que para cada cabeça de miosina precisa ver a quebra de ATP, né? Para ver a contração. Então, aqui não é diferente. Você está fornecendo ATP. Se você fornece mais ATP, você vai ter mais energia e você vai aumentar o processo de contração, né? A duração dessa atividade física. Você vai ter mais energia para desempenhar essa atividade Marcelo, física. Oi. olha aí no chat. Eu coloquei isso aí, vê se tá certo.
Tá, vou olhar. Sim, sim. É de forma bem breve, assim, é como se você estivesse fornecendo só ATP, mas como o Mara colocou aí, tem essa reação química, né? Para fornecer creatina, que a creatina é a base para fornecimento de ATP, né? Como se fosse como se fosse não, ela está diretamente relacionada ao metabolismo energético, né? Fornece mais energia para o músculo desempenhar a sua função, tá? Vamos ao próximo, chá de camomila. Esse aí eu A não. camomila tem substâncias. Pode falar, Renan. Renan? Não, pode Não, falar, eu Márcio. coloquei que a camomila tem substâncias de efeito que acalmam os nervos e os músculos. E a infusão Hum, da camomila é capaz de aumentar os níveis de glicina presente na urina. A glicina hum, é um aminoácido que pode aliviar isso, as dores e espasmos musculares. Então, ela tem uma ação relaxante. Eu acho que muito é bem. como não, né? Ela é, entre outras funções, um tipo de relaxante muscular, só que é natural, né? Exato, exato. Muito bem. Você colocou alguma coisa diferente, Renan? Gente, eu estou falando com eles dois, mas quem tiver respondido também, colocado outra coisa, pode ficar à vontade para falar, viu? Não, não, eu só coloquei que era um relaxante muscular também. Tem essa questão, né, que o chá, a própria planta em si, já tem substâncias que dão a sensação de bem-estar, né, e também diminui a liberação de neurotransmissores que provocam a contração, a agitação, digamos assim. Mas o que acontece? O chá de camomila, ele tem um efeito de produzir uma substância relaxante, e aí é interpretado pelo organismo, digamos assim, captada essa informação pelo organismo, que o indivíduo está super tranquilo. Então, se está super tranquilo, vai baixar os níveis de neurotransmissores que irão provocar o processo de contração. Então, não precisa haver contração. Então, há uma liberação desses neurotransmissores e também, como ela colocou, como a Mara colocou, tem a produção de alguns aminoácidos que são utilizados pelo metabolismo, que também podem dar uma sensação, digamos assim, de tranquilidade, né? Os aminoácidos, eles acabam também tendo um efeito, digamos assim, na questão da propagação do impulso nervoso, né? São tranquilizantes também, porque alguns aminoácidos eles podem atuar como neurotransmissores, dependendo do tipo de aminoácido, às vezes também, ok? E por fim, bebida alcoólica. Eu vou tomar chá de camomila todo dia após a tua aula. Ai, Bebida alcoólica foi o que eu mais achei, porque está muito relacionado com quem treina, né? é Eu coloquei verdade. que o álcool inibe os canais iônicos de cálcio, interferindo no metabolismo deste mineral, que participa de diversas funções essenciais, como a Uhum, contração muscular. Assim, o álcool pode diminuir a contração e a força musculares. Também pode interferir na integridade do sarcolema, promovendo aumento dos níveis plasmáticos da enzima intramuscular creatina quinase, que é isso. utilizada como medida de lesão muscular. A ingestão de álcool pode ter efeito prejudicial sobre a sinalização celular e a síntese de proteínas musculoesqueléticas, prejudicando fortemente o crescimento muscular. Muito bem. Perfeito. A gente tem aí, você falou bem sobre a interferência do álcool sobre o metabolismo energético, né? Porque essa creatina quinase é uma das proteínas vinculadas na fosforilização da creatina para produzir ATP. Então, se não tem
a ativação dessa proteína, ela vai fazer o contrário, ela vai fazer com que haja consumo de ATP, né, sem ter o fornecimento de ATP, provocando aí a questão do processo de contração, né, contração muscular, além de gerar lesões. Então, quando vocês forem para a patologia, a gente vai ver que o álcool, ele provoca lesão do tipo inicialmente reversível, mas também a tendência que gere necrose, né? Que é um tipo de lesão irreversível, tá? Muito bem, isso mesmo. Eu acho que é interessante quando a gente faz essas atividades que vocês podem relacionar, né, com o dia a dia. Pegar a teoria e colocar um pouquinho na prática do dia a dia. E o engraçado é que os pacientes perguntam, viu? Para que é que serve, como é que... Né? Que bom. Aí vocês pelo menos já têm uma resposta técnica exata, né? Tá, gente? Então é isso. Na semana que vem a gente vai ter aula novamente. Músculo cardíaco e interpretação do eletrocardiograma, tá? Bom fim de semana a todos. Qualquer coisa estou disponível.